Doutor Henrique Lima, falando sobre reintegração, eu não consegui o auxílio doença nem durante o contrato de trabalho e nem depois que eu fui demitido. Não consegui em hora nenhuma. Ainda assim, tenho chance de ser reintegrado pela empresa? Esse é um assunto que as pessoas gostam de trazer à tona, né? Uma pergunta que as pessoas fazem. Eu espero que nesse vídeo eu possa esclarecer sobre isso, tá bom? Meu nome é Henrique Lima, sou advogado, você está no canal Compartilhando Justiça, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, né? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Eu estou sempre postando alguns vídeos aí de coisas práticas, né? Geralmente eu escolho perguntas que a gente recebe no dia a dia e daí eu acabo fazendo comentário. E por que eu estou falando sobre isso, né? O artigo que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho na minha tela. O artigo que trata da Lei 8, que trata da reintegração, é o 118 e está na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência. Ele fala assim, o artigo, ó, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Daí a pessoa fala, mas eu não recebi auxílio doença, como assim vai ter reintegração? Eu vou explicar. O que acontece, tá? Deixa eu voltar aqui. Aliás, não sei se quando você assistir esse vídeo já vai ter publicado o livro, mas está para sair aí mais um livro jurídico que eu, graças a Deus, consegui escrever, chamado Reintegração dos Empregados Demitidos Doentes. Eu tenho já vários vídeos sobre o assunto, tem outros textos também, mas resolvi fazer agora um livro para ajudar ainda mais as pessoas que passam por isso, tá? Então, o que acontece? Eu gosto de falar assim, na prática, né? Sabe aquele empregado, né? Geralmente reintegração a gente fala de grandes empresas, né? Onde não existe um contato pessoal do empregado junto com o dono da empresa. Geralmente as SAs, as empresas gigantes aí, em que o trabalhador se sente mais à vontade em buscar uma reintegração, porque não vai lidar direto com o gestor, com o supervisor, né? Então é mais comum. Então, sabe aqueles casos, né, para você identificar isso que eu falei, de a pessoa ser reintegrada sem ter conseguido auxílio doença acidentário durante o trabalho e nem depois. Sabe aqueles casos em que o empregado, uma pessoa foi demitida da empresa e tipo assim, depois de uns 2 anos, né, 1 ano e meio, ela é reintegrada? Eu falo que geralmente, né, não é regra, né, mas é uma coisa que a gente observa do dia a dia, geralmente isso é exatamente o caso em que a pessoa não conseguiu auxílio doença acidentário nem durante o contrato de trabalho e nem depois. Por quê? Quando a pessoa tem um auxílio doença acidentário ali, principalmente recente, com menos de 1 ano, primeiro que a empresa não costuma demitir esse trabalhador. Agora, se demite, né, o empregado recebeu auxílio doença acidentário, o B91, né, há 6 meses. Dificilmente a empresa demite, porque sabe que se demitir ele vai entrar com ação e vai conseguir facilmente ser reintegrado. Agora, tem o caso em que o empregado consegue o auxílio doença, igual eu já falei em outro vídeo recente, ele conseguiu depois que foi demitido, se não demorou muito, às vezes dentro de 1 mês ou poucos meses, esse empregado consegue, depois da demissão, o auxílio doença acidentário. Esse empregado também, tendo o código 91 deferido, ele vai entrar com pedido ali de reintegração. A grande probabilidade, né, 99% de chance, é que o juiz já deu uma tutela de urgência, né, uma liminar, para esse empregado voltar à empresa. Então esse é o caso mais comum, que são aqueles que, sabe aquele empregado que é demitido poucos dias depois, sei lá, 2, 3 semanas, 2 meses depois, ele já está de volta? Esse é o que geralmente conseguiu o auxílio doença acidentário antes ou logo depois da demissão. Mas o objetivo desse vídeo é a gente falar daquele que não conseguiu. E ele pode ter reintegração? Pode. Só que o caminho dele é mais lento, ele é um pouquinho mais tortuoso, vamos dizer assim. Por quê? Ele não tem nenhum B91 concedido. Pode acontecer, se o caso dele for muito evidente, que o problema de saúde dele, que ele tem laudo, atestado, tem todo um histórico,
Se for muito evidente que foi causado pelo trabalho, pode acontecer de o processo dele assim, ser distribuído para aquele juiz assim, bem pró-trabalhador, que fala, nossa, que absurdo o INSS não ter dado um código 91 para ele. É evidente que o problema dele é do trabalho. E o juiz pode dar uma liminar, né, entre aspas, uma tutela de urgência, mandando ele ser imediatamente reintegrado. Tem casos que acontecem, mas vou dizer, é difícil acontecer, é bem raro, tá? E quando acontece, geralmente a empresa recorre e ainda tem a chance de cair com o desembargador que vai falar, não, mas isso não aplica, não tem na lei, então caça liminar, daí o empregado vai embora de novo. Mas, tirando esse caso tão raro, o que é mais comum acontecer? Ele não conseguiu auxílio-doença antes, não conseguiu depois, ele entra com a ação, mostra na ação trabalhista de reintegração todos os laudos, os exames, os atestados que o problema dele foi causado pelo trabalho. O juiz não vai dar provavelmente uma liminar para ele, não vai mandar voltar em caráter de urgência, porque ele não tem o código 91. A empresa vai defender, vai ter a audiência, a primeira, a segunda, e vai ter uma perícia médica. Nessa perícia médica da ação trabalhista de reintegração, se o perito responder que esse trabalhador foi demitido doente, que ele tinha direito ele deveria estar afastado do trabalho, que o problema foi causado ali pelo trabalho, e o juiz, depois que recebeu o laudo desse perito, aí é o momento que o juiz pode, vendo o resultado do laudo, já dar uma liminar, ele pode dar até de ofício, mas o comum é que o advogado do trabalhador peça, fala, excelência, olha o laudo, então reitera o pedido de reintegração. Ou pode ser que o juiz, na sentença, determine a reintegração. E por que que... esse é o tipo de caso que até acontecer primeira audiência, segunda audiência, perícia, manifestar sobre perícia, sentença, às vezes passou 1 ano e meio, 2 anos, né? 1 ano. Então é aquele caso que a pessoa, depois de um tempão, acaba voltando. E ele recebe toda a remuneração que esse trabalhador deixou de receber enquanto esteve afastado, ele vai receber no final da ação de reintegração também. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, não recebeu auxílio-doença nem antes e nem depois que foi demitido. Ainda assim é possível a reintegração? Sim, é possível sim, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha sido útil para você. Acompanhe nosso canal, acompanhe nossas publicações. Se tiver algum questionamento, uma dúvida, manda nos comentários e que a gente vai ter todo o prazer em interagir com você e responder. Forte abraço e até a próxima.